Hello, I'm back. Um, let, Vamos falar sobre um tema muito bom. Constituição, direitos e garantias fundamentais, ou seja, básicas, no qual impede, por exemplo, a pena de morte ou menoridade penal, 16 anos e não viaja. Isso é inconstitucional. Para um retardado fazer isso, o retardado tem que mudar o país todo, mudar a Constituição toda. Tu sabe o que é isso, não, né? Deixa pra lá. Dos direitos e garantias fundamentais. Brincadeira, tá, gente? Direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º da Constituição, inciso 11, no qual diz o seguinte: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui, o que acontece? Esse tema é mais para entrar na parte da gravação clandestina. Você sabe o que é uma gravação clandestina? Se você grava alguém para obter prova contra ela sem consentimento dela, você sabia que isso não vale de nada? Pois é, se você filma também, na verdade isso vai dar merda pra tu. Se a pessoa descobrir e quiser sanar o seu dano diante do Ministério Público, do Judiciário. O que acontece? Houve-se um momento no qual falava-se que se, por exemplo, houvesse 3 pessoas, uma estaria cometendo alguma infração, alguma contravenção, algum delito, algum crime, algum dolo, com dolo, sem dolo, foda-se. E a segunda pessoa estivesse gravando e a terceira pessoa tivesse consentimento, desse consentimento da gravação, poderia ser utilizado em juízo. Não, mentira. Você não pode gravar ninguém sem autorização dela e utilizar isso em juízo. Isso é crime. Crime não, perdão, não tenho certeza. Eu sei que isso não vale nada em juízo. A não ser que a pessoa saiba, a não ser que a pessoa já esteja sendo investigada e a autorização do Ministério Público da investigação. Gravação telefônica também. O meu celular de última geração, dá pra gravar a ligação enquanto eu estou falando com a pessoa. Tá, e aí? Moralmente você pode, talvez, fazer alguma coisa com essa pessoa, mas ela pode ser sanada judicialmente porque você tá fazendo contra a moral da pessoa e isso também tem defesa legal. Não vale de nada. Para de gravar os outros. A não sei se você quiser assustar alguém, que é o que eu faço. Eu gravo, eu falo que gravo, mentira, eu gravo ninguém. Não tem tempo pra isso. Só matéria de faculdade. Só que legalmente você não pode utilizar isso. A mesma coisa, telefone, carta, correspondência, isso tudo não pode. A não ser que, como fala, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, nem caso civil, pelo que eu tô vendo aqui, pode. Tá bom? É uma coisa simples, básica. Não sei se ficou bem de entender, se eu falei demais ou embromei demais, que é a mania minha. Mas a gente vai aprendendo, né? Aí é um detalhezinho que a gente tá jogando pra vocês. Espero que seja de boa. Ou ao contrário, por exemplo, alguém fala assim: gravei uma conversa tua, você falando que matou Zé não sei quem. E aí, foda-se. Isso não vai ser utilizado por juiz nenhum, por desembargador nenhum e nem muito menos enfim, você entendeu? Aí, por exemplo, um exemplo que os brasileiros gostam de falar merda. Político tal roubou pra caralho, tá na cara, blá 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 blá. E gravaram a conversa dele no telefone com o Zé Freininho, não sei o que. Por que essa prova não pode ser utilizada? Por quê? Provavelmente, obviamente, esse rapaz, esse senhor que estava sendo gravado, ele não estava sendo investigado penalmente e nem estava sendo utilizado para instrução de processo. Processo? What? Sorry. A mente às vezes esquece das coisas, gente. Acabei de ler. Processual penal, ou seja, a mesma bosta. Então, fala que esse político não pode ser incriminado por isso.
Desculpa, aceita, é a lei falando, não é a pessoa que inventa isso do nada, sabe? Eu sei que as pessoas acham que a lei brasileira é muito antiga, que renova, tá falando besteira, gente, não fala isso. Por quê? Exemplo, o povo gosta muito de pagar pau para os States. Os States, a constituição deles é do tempo da carochinha, da puta que pariu, da Idade Média, lá da caralha lá, e não muda. Jurisprudência, isso tem no Brasil, que é bom por um lado. Por quê? Um lado pode ser perigoso por causa da instabilidade jurídica, mas por outro lado é bom porque a lei, pelo que eu aprendi e aprendo, ela serve para ela ir de acordo com a sociedade, não a sociedade de acordo com a lei. Assim também os políticos. Os políticos servem para a sociedade, a polícia serve para a sociedade e não ao contrário. Entendeu? Assim como os impostos, é óbvio, não é para enriquecer bolso de filha da puta nenhum. Os impostos são para o bem-estar da sociedade. Isso gente lá atrás falava, entendeu? Historiadores, pensadores, filósofos, sociólogos, já falava isso. Isso também é do início da sociedade. O que acontece? Os Estados Unidos, voltando, tem lei antiga pra caralho, não tem jurisprudência pra caralho pra safar ninguém, não. Então para de falar besteira, a lei do Brasil é excelente. Se ela funciona ou não, é outra coisa. Como que você fala que uma coisa não é eficaz se você não conhece? Desculpa, mas é um pouco de arrogância, você não acha? Então, o que acontece? Você sabia que no Brasil tem leis europeias, bem parecidas com as europeias, por exemplo? Só que não funciona. Por quê? Por causa de nós, por causa de você, por causa da população, que não segue as leis e querem que elas funcionem. Você tá entendendo o que eu tô falando? Exemplo, você tem carro, não tem? Hoje em dia é difícil alguém não ter carro. Então, você tem o seu carrinho, tá passeando, tem uma velhinha passando, ou não, um cara novão, ou uma mulher nova, com criança ou sem criança. Ah, tá cansado ou não, foda-se, tá sol ou não, foda-se. Você, por lei, deve parar. A lei no Brasil diz que a pessoa tem que botar o bracinho, acenar e esperar que o abençoado, né, pare o carrinho. Acontece isso em alguns poucos lugares, nem sempre. Zona Sul, Rio Grande do Sul, que tem as leis, as mesmas leis na verdade, só que a população é diferenciada, querendo ou não. Ela segue as leis, então as leis funcionam. Então, poxa, não fala que o Brasil não tem lei boa, não fala que os políticos roubam. Os políticos é igual você, amor. Os políticos são um ser humano que rouba, que passa a perna, que faz coisa escondida, que mente, que é hipócrita, só que com um acesso maior. Eu duvido que essas pessoas hipócritas tivessem o mesmo poder, não faria o mesmo. Eu não faria, juro. Só que não, quando tu rouba um troquinho a mais na tua quitanda, tu tá sendo político ladrão também, filho. Quando tu vê uma bolsinha cheia de dinheiro, tu pega pra tu e a velhinha tá ali do lado, desesperada, procurando, tu não entrega, tu tá roubando também, querida. E por aí vai, fila do banco, fila da festinha, tal, teu amiguinho tá lá, tu cola junto. Ou para de ser hipócrita, vamos trabalhar junto para que as leis, que são muito boas por sinais e protegem os direitos individuais e coletivo, as garantias fundamentais, as obrigações também, estão aí. Basta segui-las e tudo será tudo certo. Agora, enquanto tu tá reclamando de político, fazendo igual ou muito pior às escondidas, vai continuar a mesma merda, mon amour. Logo, titia fala, vamos ser menos hipócritas e vamos andar todos na linha, pensando nos demais, nos próximos, entendeu? Além da gente mesmo e da nossa família, porque é muito fácil você se preocupar com você mesmo, com a tua família e o restante que se foda. Tá vendo? É por isso que o país é a bosta que é. Porque as pessoas pensam assim e acham que estão certas. Enquanto você ou outras pessoas pensarem dessa forma, individualistas, egoístas, hipócritas, o mundo vai continuar mundo. Entendeu? E o Brasil que tu tanto reclama vai continuar sendo o Brasil que tu tanto reclama. O segredo? Cada um muda internamente a si mesmo. Budismo é bom para isso, não é religião, sabia? Beijo e boa noite.